Alô, Tsuzamen, tudo bom com vocês? Deu positivo o meu exame de Covid, gente. Deu positivo. E eu tava sentindo mesmo um cansaço que não era o típico da gripe, né? Porque desde guri, assim, né, como eu tive bronquite e tal, eu tinha muitos problemas respiratórios. Minha avó tinha um problema crônico também, essas coisas vão indo pro nosso DNA, né? E aquele clima pesado do sul, né? Que aliás eu sinto uma falta enorme, porque eu fui criado com temperaturas baixas e aqui em São Paulo raramente tu tem um tempo mais ameno, né? E é uma pena porque o jejum dos mormons não deu certo. Claro que se tivesse dado certo, eu não seria contemplado, né, pela benesse da fé deles, né? Porque afinal de contas eu tô com um demônio no corpo, né? Cheio de espírito de discórdia, e o jejum só é para os mormons. Deus só abençoa os mormons. Fato é que até o presente momento Deus não operou os milagres. Ele apenas encheu os bolsos da organização mormon, não é? Com 3 semanas consecutivas de jejum, cuja colaboração implica em uma generosa contribuição. Não é proporcional ao que você deixou de comer, é uma generosa, significa que é mais, correto? Concorda comigo? Né? Se eu gasto R$ 100 por dia para fazer minhas refeições, a gente vai dar um pouquinho mais, porque afinal de contas eu sou generoso e como o dinheiro está sobrando mesmo, todo mundo tem dinheiro no Brasil, né? Não importa se é pobre, se é rico, tem que mandar dinheiro para eles mesmo, porque afinal de contas a gente tem que colocar à prova, porque o que é a fé, né? Fé, assim me ensinaram. Fé é acreditar em coisas que não se veem, mas que sabemos serem verdadeiras. Bom, coloque a sua fé à prova. Eu que tive minha experiência, não recomendo para ninguém. Mas nessa esteira do que estamos falando, eu acho que é importante trazer à baila o discurso proferido em 2017, lembrando que nós já trouxemos várias vezes referências sobre a face inescrupulosa do mormonismo, no que diz respeito à cobrança do dízimo. É claro que os membros da seita contra-argumento alegando que este é um mandamento bíblico. Mas nós não podemos nos fiar nesse tipo de colocação, porque a Bíblia é relativizada em sua importância dentro da seita mórmon. Ela foi alterada, né, no decorrer do tempo, então o livro de Mórmon encontra-se intacto, é uma obra considerada mais importante da fé mórmon, e portanto a Bíblia é subestimada. Eles vão dizer que não, mas é fato, né? Você não é desafiado a ler a Bíblia todo dia, você é desafiado a ler o livro dos Mormons. Valerie Cordon, o nome dele, ele é uma autoridade mormon, tá? Tem cargos de prestígio. Ele faz parte do Quórum dos 70. Existem 2 quórums de 70, se eu não estou enganado, tá? Ou seja, ele está muito bem colocado na hierarquia mormon. Ele diz o seguinte: se estiver em dificuldade financeira, uma família não pode ficar em dúvida entre pagar o dízimo e comprar alimento. A prioridade do alimento, do dinheiro, é da igreja. Numa pandemia como o Covid-19, que né, arrastou muita gente para, né, dificuldades financeiras, não se esqueça disso. Coloque a sua fé e prove, né? Coloque a sua fé à prova para ver se essas coisas são verdadeiras. É assim que eles te orientam. Mas tem uma coisa: no momento em que eu li essa declaração, nós já temos vídeos em que eu sempre trago citações e falas em discursos de conferências mormons, tá? Exatamente nessa mesma sintonia, tá? Houve uma mulher que disse assim num comentário dessa postagem em um grupo que eu sigo nas redes sociais. Ela disse assim: eu faço isso, eu priorizo o dízimo e eu sempre sou abençoada. Sempre quando falta alguma coisa, alguém vem e me traz e cai. Do nada chega. Isso, gente, é coisa de louco. Do nada parece que você abriu a porta e magicamente apareceu alguma coisa na tua porta, na frente da tua casa. Não, é um amigo que traz, que está vendo a tua dificuldade, um parente. O ideal seria que os seres humanos fossem autossuficientes, que aliás é uma doutrina mormon, e não precisassem recorrer ao auxílio de outros. A gente sabe que existem situações na vida em que somos obrigados, em que a gente, né, muitas vezes não consegue lidar com as despesas, né? Enfim, a vida tem os seus percalços, né? As incongruências. Mas fato é que essa mulher está sendo enganada e não se dá conta. Do nada aparece uma coisa na minha casa. Pera lá, do nada.
No mínimo você tá indo atrás. Bom, a minha mãe, ela ia passar roupa na vizinha para ter um trocado. Tá bom? Do nada apareceu como é. E ainda ia rezar na igreja domingo, agradecer a Deus porque não morreu de fome. Tá bom? Covid-19. O senhor perdeu o emprego? Sua esposa perdeu o emprego? O teu filho lá que ganha um salário para ajudar a família e está começando a vida agora? Porque está todo mundo desempregado? Pague o dízimo mórmon e coloque à prova. Como essa moça disse, você vai receber bênçãos maravilhosas. Do nada, como um toque de mágica, né? Magicamente vai aparecer alguma coisa maravilhosa, um pedaço de pão, entendeu? Sei lá. Enfim. Tem gente que acredita, né, nessas coisas, é triste de ver. A pessoa acredita que está sendo abençoada. E eu ficava fazendo um inventário, né? Eu contabilizava o que eu tenho de bom. Ah, eu tenho saúde. Vamos agradecer. Mas é claro que todo jovem, via de regra, o jovem tem saúde, né? Isso, né? A gente tem saúde quando a gente é jovem, no maior dos casos, né? Pois é. Bom, olha só como os mormons vivem no meu pé, rapaz. Eu estava assistindo aquele Identificação Discovery, né? Que é um canal que aborda crimes notórios, e todos os programas deles é nesse sentido. Eu adoro, né? Gosto de crime, gosto dessa linguagem e tal. E era aquele programa Dormindo com o Inimigo, se eu não me engano. Eu vou colocar depois na descrição. E lá eles estão falando... rapidinho, antes de eu entrar nesse ponto, porque aí a gente vai dar, né, continuidade, tem mais uma notícia de uma Mormon de Idaho. Cadê ela aqui? Deixa eu ver se eu acho ela. Uma Mormon de Idaho que foi acusada agora de... Acho que tá aqui. Aqui, achei. O nome dela é... Deixa eu só abrir, porque eu tinha fechado por acidente, eu fechei. Enfim, ela era casada com um cara lá, o casamento durou pouco tempo, e o cara, obviamente, tem o poder do sacerdócio, que é sinal de santidade extrema, né? Quem tem um sacerdócio, meu amigo, é maravilhoso, né? Porra, eu sou foda, né? Como diz o outro. E... Para, filha, de me arranhar. E... interessante porque essa mulher foi acusada agora de destruir provas do crime, as evidências do crime, e ela foi colaboradora do assassinato dos dois filhos, um guri de 16 ou 17, uma filha mais nova, tá bom? Eu vou deixar na descrição para vocês também. Mormon, tá? Que eles dizem que o inferno só existe lá fora, mas dentro da igreja deles está cheio de casos assim. Quer que eu cite outro caso para vocês? Por exemplo, o bispo, aquele bispo que eu disse, que desviou dinheiro da igreja, dizendo que estava doando para minha mãe há muitos anos atrás, na época que ela precisou. E a gente só ficou sabendo porque uma amiga da minha mãe foi lá para uma entrevista com o bispo, né? Porque isso é comum, você precisa submeter tudo ao bispo. Então, tem um dia específico na semana para isso, ou você aproveita o fim da reunião, lá, o pós-reunião, para conversar com ele. É um estresse tremendo. As pessoas com fome, né? Tem que chegar em casa, enfim. Para, filhota, para, papai, para. E é muito legal isso, porque... Vem cá com o papai, deixa eu mostrar você pros amiguinhos, vem cá, olha lá, olha gente, olha a Lili, ó. Olha aqui, ela quer aparecer hoje. Ultimamente ela tem se comportado quando eu faço os vídeos, né, filha? Dá oi pros amiguinhos. Ela cortou as unhas ontem no veterinário, né, filha? Porque já estragou o apartamento do papai todinho, não é, filha? Mas tudo bem, o papai ama ela assim mesmo, né? E eu aperto o narizinho dela assim, ó. Adoro apertar ele geladinho. Oi, Mio, oi, tudo. Vamos lá. Vai castrar, semana que vem eu castro ela. Ou semana que vem ou na próxima, porque essa semana eu tô corrido. Mas enfim. Então esse bispo, a gente só ficou sabendo que ele desviou o dinheiro porque... Calma, filha. Porque uma amiga da minha mãe entrou para fazer essa entrevista com ele, para falar sobre qualquer coisa, e viu uns cheques. Todos destinados supostamente para minha mãe. A partir daquele dia essa mulher avisou minha mãe e saiu da seita mormon. Tá? Então acontece tudo que você imaginar que acontece no mundo real, que eles negam, acontece lá dentro. Tá? Esse mesmo bispo, anos depois, viajou com a esposa e filhos para algum lugar do Nordeste para visitar um parente. Chegou lá, ele se apaixona pela mulher do parente, larga a esposa e já fica por lá em casa com a mulher. Se divorcia e fica com a mulher. Né, filhota? Eu acho que ela tá entrando no cio. Ela tá muito esquisita hoje. Enfim, tá?
Então, são casos assim que a gente vai vendo, que casos, histórias do mundo real, da vida real mesmo, que eles negam veementemente, peremptoriamente, que acontece lá dentro, tá? Bom, como eu ia dizer para vocês, então, há uma doutrina antiga no mormonismo, que é a doutrina da expiação por sangue, tá? Foi pregada pelos profetas antigos, mormons, profetas aqui, tá? E eu estava sentado aqui à noite assistindo esse programa que eu disse para vocês. E quando eu vejo, esses programas são feitos, são construídos, elaborados a partir do depoimento das pessoas, dos sobreviventes, ou enfim, de testemunhas, e se as simulações são pautadas, né, nesses depoimentos e nos fatos, nos documentos levantados durante as investigações, enfim. Então você entrevista às vezes policiais, autoridades policiais, promotores, enfim. Então você reconstrói o caso com base nisso e é feita uma simulação. Primeira coisa que eu vejo é um livro dos Mormons assim, e um cara falando, pregando a palavra tal. Esse cara chama-se Irvel LeBaron, nascido em fevereiro de 1925 e morto em 1981. Ele fundou a Igreja Mormon Fundamentalista, calma lá, a Igreja do Cordeiro de Deus. A Igreja Mormon, gente, existem inúmeras denominações, tá? Porque, enfim, o profeta deles, fundador, deu abertura para isso. Quando ele pregou a poligamia e a poliândria, né? Porque a poliândria, o que que é? É o casamento com mulheres casadas. Mas isso, o inverso não acontecia. A mulher não saía por aí escolhendo o homem para casa, é o homem que escolhe a mulher. Então os caras adoraram, né? Nossa, era... Quem é que não quer, né? Poxa, você vai ter um monte de mulher, um monte de filho, você submete todo mundo, e com base no, supostamente no poder dado por Deus. Esse Irvel LeBaron, ele fundou essa seita quando a Igreja Mormon Brigamita, essa a qual eu fiz parte, que é a maior de todas, aboliu a prática da poligamia oficialmente em 1890. Fato é que isso é doutrina, fato é que nos templos mormons isso é ensinado, que inclusive nas igrejas, né, além dos templos, que na próxima vida os homens terão muitas mulheres. Tá? Então isso é doutrina ainda, eles só não oficializam mais porque os países do Ocidente não aceitam essa prática. Né? Então eles corriam muitos riscos de processos, enfim. Até hoje aceita a outra organização fundamentalista, né? Aquela famosa que fica lá em Utah e Idaho, lá nessa região, né? Cujo o fundador é o Warren Jeffs, que está preso e está em prisão perpétua. Essas pessoas continuam sendo influenciadas por ele, recebem as ordens que ele se dita dentro da prisão e elas vivem em extrema clausura, em enorme exílio. E o mesmo aconteceu com a seita fundada por Irvel LeBaron. Né? Toda a família dele estava junto, né? nesse esquema de poligamia. Que, na verdade, é um negócio sexual, não tem nada a ver com religião. E o livro dos Mormons lá, eles lendo, porque todos adotam o livro dos Mormons, né? Ele mostra, e quem relata os fatos é uma das filhas dele, uma sobrevivente do que aconteceu. O fato é que aconteceram 20 assassinatos patrocinados pela família LeBaron com base na doutrina do sacrifício por sangue. Tá? E, enfim, eu vou contar um pouquinho para vocês e a gente já entra no que eu quero trazer para vocês. Então vocês estão tendo conhecimento aqui de mais um ramo do mormonismo. Tem mais uma seita oriunda a partir dos ensinamentos primitivos de Joseph Smith, que restaurou o evangelho verdadeiro na face da terra. Tá legal? Que verdade mais maravilhosa, né? Então aí ele fala aqui, como que aconteceu? Ele abandonou oficialmente a igreja mormon, essa que a gente sempre fala, e foi fundar a igreja dele, usando o livro dos Mormons e usando o ensino da poligamia que Joseph Smith ensinou, que é o fundador do mormonismo, né? O primeiro, foi ele que começou, né? Então aí o que aconteceu? Eles mudaram-se para o sul do México para continuar a prática sem interferência dos Estados Unidos. Né? Para quem não conhece a aplicação da lei. Aí tem os filhos, Alma Dyer LeBaron, era uma dessas pessoas. E em 1924 mudou-se com sua família, que incluía suas 2 esposas e 8 filhos, para o norte do México. Lá a família criou uma fazenda chamada Colônia LeBaron, em Galeana, Chihuahua, né? Esses nomes indígenas do México, né? Então esse cara aqui, ele teve 13 esposas, a maior parte delas menores de idade, tá? Então muito bem. E aí que começa, morre um, morre outro e vai passando pelo sangue, né? Agora o filho dele assume, quer ver aqui, ó?
Em 1951 morre Alma Lebaron e passa então para o filho Joel Lebaron. Joel acabou incorporando a comunidade como a igreja do primogênito da plenitude dos templos em Salt Lake City. O irmão mais novo de Joel, Irvel Lebaron, foi seu segundo no... Ah, tá. Desculpa, gente, deixa eu só entender então. Então, Irvel Lebaron, na verdade, ele não é o fundador, tá? Na verdade, quem fundou foi um antepassado dele e agora vai chegando nele através das gerações, tá bom? Então começa com o outro irmão dele, Alma, aí tem o irmão mais novo, Joel, e Irvel Lebaron. Tá, o Irvel Lebaron é mais novo, tá? Foi seu segundo no comando durante os primeiros anos de existência da igreja. O grupo finalmente contava com cerca de 30 famílias que viviam em Utah, em uma comunidade chamada Los Molinos, da península de Baja Califórnia. Tá, então eles se mudam inicialmente para o México, para poder começar a aceitar lá, voltam para Utah, tá bom? A igreja recebe esse nome de primogênito, da igreja do primogênito da plenitude dos tempos, e depois vai para Cordeiro de Deus, tá? Eu não me refiro a essa igreja pentecostal evangélica brasileira, por favor, se alguns de vocês me refiro a essa seita especificamente situada em Utah, que já não existe mais, pelo que eu soube. Olha lá, em 1972, os irmãos se separaram na liderança da igreja do primogênito do plenitude dos tempos, e Irvel fundou a igreja do primogênito do Cordeiro de Deus em San Diego, Califórnia. Naquele ano, Irvel ordenou um assassinato de Joel no México. Joel é o irmão dele, tá? Tudo em nome de Deus, olha só. No México, a liderança da igreja de Baja Califórnia passou para o irmão mais novo, Lebaron Verlan, a quem Irvel tentou matar na década seguinte. Tudo pelo poder, pelo controle da seita. Em 1974, Irvel foi julgado e condenado no México pelo assassinato de Joel. Sua condenação foi anulada por um tecnicismo. Alguns alegaram que isso foi resultado de um suborno. Quando a gente fala de tecnicismo, você está falando de alteração de fatos, sabe aquelas decisões do judiciário que você vê que é absurdas? Né? Como, por exemplo, um tal senhor aí que foi encontrado no interior de São Paulo, que agora cumpre prisão domiciliar, porque o presidente do STJ concedeu, não vou citar o nome, mas vocês já sabem quem é, e agora voltaram atrás e derrubaram aquilo ali, é um absurdo, né? Não sei nem como aquilo ter acontecido. Né? Bandidos agora ficam em prisão domiciliar. O que é isso? Sem motivo nenhum para... Né? O cara estava foragido, o cara estava escondido. Então, descumpre totalmente os requisitos legais. Né? Uma pessoa que corre o risco de atrapalhar as investigações e se escapar, precisa ficar preventivamente preso. Tá bom? Muito bem. Os seguidores de Irvel posteriormente invadiram Los Molinos em um esforço de matar Verlan. Então ele quer matar o irmão dele, que estava na Nicarágua, mas a cidade foi destruída e 2 homens foram mortos. A atenção de Irvel Lebaron também estava voltada para os líderes polígamos rivais. Olha só, em abril de 1975, ele ordenou a morte de Bob Simons, um polígamo que procurava ministrar aos nativos americanos. É porque é exatamente isso. Nesse contexto, então você tem lá atrás uma crise de sucessão quando Joseph morre, né? E dali surgem outros grupos e um grupo maior segue Brigham Young, que foi o segundo profeta mórmon. Dessa denominação a qual eu pertenci. Essa é a maior de todas. Mas existem vários ramos. Então aqui ele está trazendo que esse Irvel Lebaron, que fundou a Igreja do Cordeiro de Deus, começou a praticar atentados contra seus familiares e polígamos rivais de outras denominações. São grupos muito pequenos, mas são polígamos. Tá? Então ele queria assumir o controle, porque eu acho que provavelmente ele quer se pecar com todo mundo. Só pode ser isso, né? Desculpe. Em 1977, Lebaron ordenou um assassinato de Hulon C. Allred, líder dos Irmãos Apóstolos Unidos, outra seita fundamentalista mórmon. Vão vendo quantas e quantas seitas surgiram baseadas na poligamia implantada, introjetada, pregada por Joseph Smith, inclusive doutrina mórmon até hoje, da mórmon que eu frequentei. Doutrina e Convênio 132. Se fosse abolido, eles tinham tirado de lá. É pregado que eles terão várias esposas. Nenhum mórmon até hoje veio no meu canal, claro que a maioria me insulta e tal, veio no meu canal para dizer que eu estou mentindo. Nenhum, porque eles sabem que isso é um fato. Mas são coisas grandiosas demais para a compreensão humana, então é melhor não questionar, é assim que eles são ensinados também. Doutrina profunda, não mexe nisso aí que vai feder. Não mexe nisso aí que é perigoso. Então viva pela fé, finge que você não está vendo nada, segue adiante que no último dia tudo vai se acertar. Aí você vai entender coisas que a sua compreensão limitada não compreende. Então estão te chamando de burro e você não entendeu. Tá bom? É simplesmente que é isso, né? Eu lembro que uma vez eu treinava handball na Universidade de São Paulo, né?
E aí a gente teve uma aula de... para não insultar os coleguinhas, a gente era gurizinho, né? Então, assim, em vez de chamar de burro, você fala assim, eu não gosto de conversar com pessoas que necessitam de muitas informações. Uhum. Eufemismo. Então, o que eles usam com vocês é essa técnica. A sua limitada compreensão das coisas maravilhosas de Deus te desabilita para questionar. Então, viva pela fé, obedeça a teus líderes, abaixa a cabeça, paga o dízimo, submeta-se, e no último dia você receberá o seu prêmio, que é ser um Deus, como eles pregam, tá bom? Conveniente, né? Pois eu quero viver o hoje, não sei se eu tenho um amanhã, né? Né? A 13ª esposa de Yves Le Baron, Rena Scheinwelf, cometeu o assassinato com a enteada de Irville, Ramona Marston. Nesse documentário, nesse programa, vai mostrando que os familiares, crianças, adolescentes, participam, porque eles são ordenados. Primeiro que eles precisam submeter à autoridade do líder, que é o profeta. Né? E eles vivem num exílio enorme. Então ela até conta que a mãe dela um dia comprou uma TV. Né? Então eram várias mulheres, várias famílias vivendo junto, tinha um pai, Irville Le Baron. É assim que funciona em seitas polígamas. Vivem muitas pessoas na mesma casa, às vezes casas enormes, às vezes uma casa ao lado, mas todo mundo ali interagindo numa comunidade extremamente fechada, ninguém sai para nada, né? Só os cabeças da seita saem para buscar o sustento, buscar, né, os recursos, e eles ficam ali isolados, não podem ter contato com o mundo externo, com TVs, com rádios, com nada. E a mãe dessa moça que faz o relato comprou uma televisão e escondeu. Quando não tinha ninguém, ela colocava, até que o pai pegou. Ela desapareceu. E então era assim, as pessoas desapareciam. Ela conta também de uma tia dela, que era a irmã mais nova, que um dia tentou fugir, ela estava preparando as malas e o líder percebeu e sumiu com ela também. Né? E a gente vai chegar lá. Na verdade, anos depois, quando a seita acaba sendo exposta, os crimes e tudo mais, ela reencontra a mãe em um sanatório para pessoas surtadas, em surtos, né? Pessoas loucas, insanas mesmo. Ela não suportou a pressão psicológica e ela não reconheceu a filha. Né? A filha já era grande, a imagem que ela tinha era a filhinha bebê. E ela conta, né, que foi muito bom ela ter tido esse contato com a mãe, porque a mãe veio a falecer apenas um mês depois. Tá? Então é mais ou menos assim, olha as tragédias, né, que essas pessoas ruins, essas pessoas... Eu não sei como denominar uma pessoa dessa. Eles destroem gerações de famílias, não é? Então aqui está falando, né, que a 13ª esposa de Irville se juntou com a enteada para matar a Ramona Marston. Embora essa esposa dele tenha sido julgada e absolvida pelo assassinato, ela confessou em suas memórias chamada The Blood Covenant. Ela também descreveu suas experiências no grupo de Le Baron, que ela caracterizou como uso de controle da mente e do medo para controlar seus seguidores. Essa pessoa que matou, eu não posso dizer que ela é ruim nesse sentido, porque ela estava sob o efeito do controle de uma autoridade que não poderia ser questionada. Então, mostra, inclusive, adolescentes, não, a gente precisa matar porque foi ordenado. E ele é o profeta, ele mandou, se a gente não fizer, nós vamos para o inferno. Ou então vamos sofrer as consequências aqui por causa dessa doutrina de expiação por sangue. Não fez o que mandou? É apagado. Tá? Nós vamos colocar... Bom, a gente já está relacionando com o mormonismo, porque tem tudo a ver, né? Eles usam o livro dos Mormons, eles defendem, o profeta primitivo deles foi Joseph Smith, enfim. Tá tudo ligado, por mais que eles neguem. Mas a gente já vai trazer também a doutrina do sacrifício por sangue na igreja mormon brigamita, que é essa que eu participei, pelas palavras do profeta deles. Já chegamos lá, só quero contar para vocês, porque assim, gente, seita é o que mais tem nos Estados Unidos da América, e elas se espalham, tá? Então tem que tomar cuidado. Então ela fala do controle da mente e do uso do medo, né? Que o mormonismo que eu segui também é a doutrina do medo. É interessante como eles pregam um Deus destruidor, falam de um Pai Celestial amoroso, mas eu nunca consegui correlacionar e compreender a natureza de um Deus que é amoroso, mas que está notando tudo que você faz, até seus pensamentos. Se você descumpre uma regra, ele te julga, te condena, né? Eu não consigo entender. Porque os mormons é assim, começa assim, Deus, papai do céu, te chama muito, ele mandou o seu filho Jesus Cristo para morrer por você. Mas, aí começa, se não fizeres essas coisas, serás destruído, perderás seu galardão, você não vai conseguir. Os caras, cara, eu vivia amedrontado o tempo todo. No mormonismo é assim, você sai da capela mormon, que é a igreja deles, você tem medo de olhar para um outdoor, porque pode ter mulher pelada, sei lá, pode ter não sei o que, dá uma risada um pouco mais espalhafatosa, já é visto como quebra do espírito. Então tem uma série de coisas que você é controlado. A minha mãe mesmo parecia que ela carregava uma bigorna nas costas, era uma pessoa travada.
Tava sempre se policiando, o tempo inteiro se controlando. E é claro que de vez em quando saía, ela explodia sem motivo nenhum, né? Quando você sai do mormonismo, você suaviza, parece que você respira, sabe? Parece que você respira pela primeira vez. Fato é que nunca mais vai ser como poderia ter sido. Eu passo, às vezes, com um amigo meu, ele mora em frente a uma capela mormon no bairro de Perdizes, que é um bairro, né, aqui, próximo, tal, centralizado, enfim. Ele tem um apartamento lá. Aí um dia eu pergunto, ele não sabe, né, das minhas... Eu não comento isso com ele e tal, porque eu não vou ficar enchendo o saco dos meus colegas com esse assunto, né. E aí eu falei assim, não, sabe que prédio é esse aqui? Sabe? Ele falou, não, é uma igreja de uns loucos aí. É uma igreja de louco aí que eu não sei, de americano. Mas eu achei fascinante ele não ter sido apresentado a essas coisas. Atravessou a rua, vamos tomar uma cerveja, vamos. Nem quisera eu. Falei, nossa, que inveja, quisera eu ter passado por um prédio mormon. Falar, uma igreja de gente aí, da americana, não tem nada a ver com isso, sabe? Pra não ter tido essa experiência tão ruim. Livre, né? Livre, desapegado disso. Que delícia que seria, cara. Seria bom demais. Mas não tive essa sorte, né? Muito bem. Onde que eu tô aqui? Yves LeBaron também ordenou o assassinato de membros de sua própria família e de seus apoiadores. Sua 10ª esposa, Wanda White, foi condenada e sentenciada à prisão perpétua pelo assassinato de Dean Grover Vess, um dos capangas de LeBaron. Ele que mandava, tá? Então, nesse caso, aí fica complicado, seria prisão perpétua, mas a pessoa está sendo levada, né, por um líder cuja autoridade não pode ser questionada. Eu não sei, eu acho que eu entendo que claro, tem que ver também, entender a natureza dessa pessoa também, mas é complicado isso aí. Tem um atenuante, você concorda comigo? Você vai fazer o que eles mandam. Nos Mormons você faz inclusive um convênio de consagrar tudo a eles, obediência, os seus recursos, enfim, bens inclusive. Os Mormons fazem o que eles mandam, tá? Acabou, sem questionar. Então ela matou um dos capangas do LeBaron, que havia tentado deixar a igreja, só porque ele queria sair. Também se diz que Wanda White matou Noemi Zarat Shinewelf, a esposa plural do sogro de Evil, por meio de sua esposa Lorna Shinewelf. Naomi criticou as práticas de Evil LeBaron e o desprezou em seu casamento com Bud Shinewelf. De acordo com testemunhas, Thelma Shinewelf, a primeira esposa de Bud Shinewelf, que era mãe de Lorna e irmã e esposa de Naomi. Enfim, tá? É difícil até pra gente entender, porque é mãe de quem, que é cunhada de não sei quem, que é filha de não sei quem, que é segunda esposa, que é a 10ª, e multiplica por 10. Não dá, né? Então é assim, eles são grupos, eles são todos entrelaçados, um casa com o outro, que casa com o parente, e um matando o outro, gente. É uma farra de assassinatos, tá? Aí matou filha, que ele tá falando aqui, uma filha de 17 anos, que estava... O LeBaron matou a filha de 17 anos que estava grávida de seu segundo filho e esperava deixar o grupo. Alega-se que seu enteado Ed Marston e seu cunhado Duane Shinewelf a estrangularam em abril de 1977. Tudo isso em nome do sacrifício por sangue para aqueles que são desobedientes. Em 1º de junho de 1979, Yves LeBaron foi detido pela polícia no México e extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado por ter ordenado a morte de Alfred em 1980. Ele foi condenado à prisão perpétua na prisão estadual de Utah, em Draper, Utah, onde morreu em 16 de agosto de 1981. Poxa, podia ter morrido antes, praga do inferno. O irmão de Irville, Verlan, a quem Irville tentou assassinar, morreu em um acidente de carro na cidade do México 2 dias depois que o corpo de Irville foi descoberto em uma cela. Em uma entrevista em outubro de 2012 para a Vice Magazine, o neto de Verlan LeBaron, Brent LeBaron, afirmou que pelo menos alguns membros da família LeBaron acreditam que isso pode não ter sido uma coincidência. Bom, esse link eu vou deixar para vocês ali, tá? No vídeo, para vocês darem uma olhadinha melhor na história e tudo mais, pesquisarem sobre esse cara, né, que se pautou nos ensinamentos de Joseph Smith, né? E... enfim, então hoje vai ter bastante referência, tá? Para criar seitas polígamas. Vocês já estão sabendo também que muitas seitas polígamas foram criadas a partir dos ensinamentos de Joseph Smith, que deram... gente... E aí os mormons vêm aqui tentar fundamentar a prática da poligamia e da poliândria no Velho Testamento. Você aí, que é entendedor da Bíblia, consegue conceber isso? Absurdo, né? A justificativa de Joseph Smith era porque, como os mormons eram constantemente perseguidos lá no início onde tudo começou, claro, eles adotaram uma série de práticas
contrária à legislação daquele país. Então é óbvio que haverão levantes, que haverão opositores. Fato é que Joseph Smith cometia muitos crimes, crimes e crimes. Ele foi levado à corte várias vezes, além da poligamia, que era ilegal nos Estados Unidos da América, né? E eles pregam na sua 12ª regra de fé que eles creem na submissão aos governos locais. Isso é mentira, porque eles jamais obedeceram, salvo quando foram forçados a isso por circunstâncias maiores. Bom, doutrina da expiação por sangue, os mormons dirão aqui, a justificativa é que nesses confrontos que haviam, né, houveram inclusive guerras em Illinois, que a gente vai trazer essas guerras para vocês, pequenas guerras ali, onde os mormons supostamente foram perseguidos, mas isso não é verdade, né? Homens morriam, então as mulheres ficavam solteiras. Daí supostamente a justificativa para que homens já casados casassem com essa mulher, para que ela não ficasse desamparada. Mas existem alternativas muito mais salutares do que esta. Por exemplo, faremos então uma coisinha comunitária, onde todos poderão participar. As mulheres solteiras podem trabalhar com alguma coisa, podem ajudar no campo, podem ajudar, sei lá, tricotando alguma coisa para levantar uma grana para a gente comprar mantimentos. Não precisava você ir lá dar uma sapecada na vizinha. Não precisava, não é verdade? E aí começa tudo isso que se arrasta até hoje em diferentes grupos e seitas que adotam a poligamia pautados na ideia brilhante de Joseph Smith, já que ele não conseguia ter uma mulher só, né? Bom, muita gente não consegue, você podia dar uma puladinha de cerca, voltar, ficar quietinho. Não estou pregando isso aqui, que eu não sou pregador também, Deus me livre de ser pregador. Estou dizendo assim, né? Ninguém precisa saber do que você faz, já que você não quer respeitar a pessoa, faz as coisas direito. Agora você quer casar, oficializar, você é o senhor de muitas mulheres. Que isso, rapaz? Bom, então, como os mormons vão chegar aqui já já para falar, não, isso não existe na minha igreja, sacrifício por sangue, eu vou começar pelo que ensinou Brigham Young, o segundo profeta mormon. Foi ele, na crise de sucessão mormon, quando Joseph e Hyrum morreram, ele pegou esse grupo maior e se mandou. Emma Smith, com seu filho Joseph Smith III, se não me engano, saíram e fundaram uma igreja menor, hoje chamada Comunidade de Cristo, que é muito mais tolerante, muito mais aberta. Lá as mulheres também têm direitos iguais, elas recebem o sacerdócio, que para os mormons é muito importante, coisa que no mormonismo tradicional brigamita não acontece. Eles recebem pessoas de diferentes orientações sexuais que têm, inclusive, ocupação lá dentro. Você não precisa de vestidinho, de gravatinha, você vai como você quiser. É bem mais aberto, tá? Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, se vocês assim o desejarem. Olha o que o nosso querido Brigham Young ensinou sobre o sacrifício por sangue. Estará na descrição, tá bom? Ele foi o profeta que mais tempo... O profeta. Eu falo profeta, mas é óbvio que tem aspas garrafais ali, né? Há pecados que os homens cometem, ele já começa com um fato antibíblico aqui, com uma pregação antibíblica, para aqueles que adotam o cristianismo e a Bíblia como sua diretriz. Há pecados que os homens cometem pelos quais eles não podem receber perdão neste mundo. Isso anula o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Não é isso? Você cristão, se quiser me corrigir, esteja à vontade. Não sou exegeta, não sou grande entendedor, mas é claro que Jesus Cristo morreu pelos pecados dos homens na cruz, né? E os homens podem encontrar salvação a partir disso. E ele não elencou os pecados imperdoáveis, pelo que eu sei, tá bom? E se eles tivessem os olhos abertos para ver sua verdadeira condição, estariam perfeitamente dispostos a ter seu sangue derramado sobre o solo. Doutrina da expiação por sangue, adotada por essas seitas polígamas. Você vê um grupo aí que mataram dezenas de pessoas. Ele está pregando isso aqui. Se você soubesse a dimensão do que você peca, dos seus pecados, você concordaria em ter o seu sangue derramado, porque você merece. Você é um ser degenerado, decaído. Os teus pecados tornam você uma pessoa sujeita à execução primária, tá? E você deve concordar com isso, tá bom? Né? Estariam dispostos, veja bem, dispostos. Eu estou disposto a morrer, né? Ter meu sangue derramado sobre o solo, porque eu sei que eu sou decaído, para que a fumaça deste incenso possa subir ao céu como uma oferenda pelos seus pecados. Isso, doutrina da expiação, que essa seita de Lebaron adotou, tá? E a fumaça deste incenso irá expiar os seus pecados, já que Jesus Cristo na cruz não foi suficiente. Ao passo que, se tal não for o caso, eles vão ficar com eles e manter-se sobre eles no mundo espiritual.
Eu sei que quando você ouvir meus irmãos dizendo sobre cortar pessoas para fora da terra, que você poderá considerar que é uma doutrina forte, mas é para salvá-los, não para destruí-los. Olha o tamanho da insanidade desse cara. De todos os filhos de Israel que começaram a passar pelo deserto, nenhum herdou a terra que havia sido prometida, exceto Caleb e Josué. E qual foi o motivo? Foi por causa de sua rebeldia e maldade, e porque o Senhor havia prometido a Abraão que ele iria salvar a sua semente. Eles tiveram que viajar para lá e para cá, a cada ponto da bússola, e foram desperdiçados porque eu acredito que foram dispersados, porque Deus estava determinado a salvar seus espíritos. Mas eles não podiam entrar no seu descanso na carne por causa de suas transgressões, e consequentemente ele os destruiu no deserto. Eu sei que existem pecados cometidos de tal natureza que, se as pessoas entendessem a doutrina da salvação, eles tremeriam por causa de sua situação. E além disso, eu sei que há transgressores que, se soubessem de si mesmos e que a única condição sob a qual eles poderiam obter perdão, implorariam de seus irmãos para que derramassem seu sangue, para que sua fumaça pudesse ascender a Deus como oferenda a aplacar a ira que se acendeu contra eles, e que a lei possa seguir o seu curso. Eu vou dizer mais, tive homens que me procuraram e ofereceram suas vidas para expiar os seus pecados. Um homem chamado por Deus, segundo os mormons, tá? Eles nem conhecem isso aqui, eles nem conhecem, eles não pesquisam, eles não estão nem aí. Doutrina profunda, eu não chego perto disso. É assim que eles seguram muita gente lá dentro. É verdade que o sangue do Filho de Deus foi derramado pelos pecados através da queda, e aqueles cometidos por homens, porém, os homens podem cometer pecados pelos quais ele nunca poderá expiar, como foi nos dias antigos, assim é os nossos dias. E ainda que os princípios são ensinados publicamente deste púlpito, ainda assim as pessoas não entendem. No entanto, a lei é precisamente a mesma. Há pecados que podem ser expiados por uma oferta em cima de um altar, como nos dias antigos, e há pecados que o sangue de um cordeiro, de um bezerro ou de pombas não podem expiar, mas eles devem ser expiados pelo sangue do homem. Essa é a razão porque os homens falam com vocês como fazem deste púlpito. Eles entendem a doutrina e lançam algumas palavras sobre o assunto aqui e ali. Vocês foram ensinados a doutrina, mas não a entendem ainda. Há alguma diferença? Não, né? Tá aí. Tá aí, é enorme o texto, tá? Como meu vídeo já tá ficando bem longo, eu vou parar por aqui. Quisera eu que as pessoas pesquisassem antes de adentrarem nesse sistema mórmon, de tantas coisas escondidas, de tantos segredos, de tanta sujeira, não é? Pensa um pouquinho antes de considerar a hipótese de se filiar a eles. Uma vez lá dentro, os danos podem ser irreversíveis. Aqui há um que é a prova viva disso. Boa semana, nos vemos semana que vem. Bleibt zu Hause, fique em casa. Bis dann.